Agora, por princípio, eu entendo que ele tenha que ser punido. Sou o Thiago Franklin, aqui do canal Resenha com TF. Se você caiu por acaso neste corte, se você curtir, deixe o like e inscreva-se, porque todos os dias você encontrará cortes e entrevistas na íntegra aqui no Resenha com TF. Veja esse corte, que ele ficou bem legal. Essa situação do Gabigol que aconteceu, vocês depois conversaram sobre, nunca mais conversaram? Nunca mais. E assim, acho que ele fez o dele, eu fiz o meu, entendeu? Pelo menos da minha parte eu penso assim, não ficou nada pra trás. Pra mim não ficou nada pra trás. Acho que da dele também não. Ele é relaxado, porque ele é meio assim também, entendeu? Fala na cara e pronto. Ele, assim. ele é meio anos 90, né? É um dos poucos, cara. Ele tem essa coisa ainda, um pouco assim e tal. Então, assim, pra mim, se eu tiver que amanhã perguntar ele do mesmo jeito, eu vou perguntar, entendeu? E eu acho que ele vai, até porque eu não vou perguntar mais. Se eu tivesse mas já no programa ele já participando, entendeu? Isso, se eu tivesse que, eu acho que não teria nenhum problema, não. Fala em Gabigol, essa situação dele, desse... Esquisito, né? Não é doping, mas ele se recusou a urinar e acabou pegando assim, 2 anos. O que eu acho é que assim, a gente não tem todos os elementos, né, para fazer um julgamento do que está acontecendo, do que aconteceu. O que a gente tem são versões. Versões de um lado, versão do outro, a palavra de do Gabriel, dos advogados do Flamengo, os relatórios que foram entregues pela UADA, pela comissão de dopagem, né, de antidopagem e tal. Então, assim... Para nós, assim, fica meio perigoso fazer qualquer tipo de julgamento. O que eu acho é que, se tudo isso que foi relatado é, de fato, 100% verdade, a pena é maior do que o crime. Né? Se você tirar 2 anos, no caso vai ser 1, mas a pena é de 2, né? De um atleta, e você meio que segrega o atleta, né? Ele não pode ir ao clube treinar, ele não pode ir ao estádio ver o jogo, ele não pode ir ao vestiário antes de um jogo, assim. Eu acho meio segregação demais isso, assim. O cara não cometeu, não matou ninguém, e não estava dopado, que é o que eu acho que é o mais importante da história, né? Agora, por princípio, eu entendo que ele tenha que ser punido. Por princípio. Porque senão, alguém que se dopa tem o mesmo comportamento que ele... Tem uma prerrogativa já. Você cria uma prerrogativa de falar assim, tá vendo? Foi só mau comportamento, ele foi só mal educado. Se no fundo o cara tá dopado e faz isso, ele ia passar pela mesma situação. Então, assim, é uma balança difícil de você equilibrar. Se você for olhar friamente, realmente, assim, é uma pena grande para quem não tá dopado, para quem tá limpo, né? Mas, como na legislação me parece que não exista nada que preveja uma pena para esse tipo de comportamento, um mau comportamento, uma falta de educação, ou que seja, e tal... Porque, assim, ao que parece, ele entrou tô falando assim em linhas gerais, tá? Como se ele tivesse burlado o exame, fraudado o exame, né? E fraudar o exame é como se você tivesse dopado. Foi algo semelhante ao que aconteceu com o Jobson, quando ele estava jogando, não lembro se foi no Emirados Árabes ou no Catar, que chegaram para colher o exame dele no hotel e ele já tinha tido um problema com a federação, ele se negou a fazer os exames, voltou pro Botafogo e pegou 2 anos de suspensão também. Foi a mesma coisa que ali em 2015 que aconteceu com o Jobson. E aí, assim, o que isso. Tava. Isso aí. Nosso anjo da guarda. Aí ele foi só em 2015 punido. Assim, a questão é que a defesa do Gabriel e do Flamengo, a defesa alega que ele não fraudou o exame e vai provar nessa tentativa de recurso agora e depois no outro julgamento na UADA? Não, na UADA não, lá no Tribunal Arbitral do Esporte. Sim. No CAIS. Eles vão provar que não houve tentativa de manipulação, de exame e tal. Então, assim, essa é a defesa. A defesa diz que não houve. A defesa alega que ele foi mal educado, teve um comportamento hostil e tal, e que isso não mereceria essa pena tão larga. Então, assim, é difícil a gente fazer... Porque eu tô te falando, a gente não tem todos os elementos na mão aqui pra julgar. Você acha que o Flamengo tem que renovar o contrato dele, mesmo com toda essa situação? O contrato dele termina agora em dezembro, o Flamengo poderia suspender o contrato dele, porque ele vai ficar sem jogar. Eu acho que o tratamento para esse jogador, para esse atleta, tem que ser diferente do que para outros atletas. Porque ele é um ídolo histórico do clube. Não adianta, vamos passar 10 anos, 20 anos, 30 anos, e o Gabriel tá na história do Flamengo. Você acha que tem muito torcedor que não tem essa noção ainda do que o Gabriel proporciona, do que ele é, o peso que ele tem pro Flamengo hoje? Você é um cara de internet. A gente tem um dilema hoje de mundos diferentes, né? O mundo do estádio nem sempre é o mundo da rede social, da internet, né? Então, por exemplo, às vezes
Eu fiz uma reportagem sobre a questão do Gabriel e tal, aí eu fui ver a repercussão, tá na hora de ir embora, você tá defendendo esse vagabundo, eu não sei o quê, quanto você tá levando para defender ele? Isso na internet. Na internet. Aí você vai pro Maracanã, você vê 60 mil pessoas gritarem o nome dele, cara. Então, qual é a realidade? Né? Qual é a temperatura? Onde o Flamengo tem que se escorar para tomar a decisão, né? Então, assim, o Gabriel, o que a gente tem de fato, o cara é um ídolo do clube, histórico, tá entre os 5, para ser bem curto aqui. Sei lá, até se colocar entre os 3, eu acho que não é exagero, não. Para ser bem largo aqui, 5, tá entre os 5 maiores da história do Flamengo. Jovem ainda, 27 para 28 anos, cara novo, com mercado, com carreira ainda para frente. Então, assim, você vai lá deixar sair de graça? É risco. Ele ganha muito. Sim. Se você for trazer alguém do nível dele, vai ganhar pouco? Não vai ganhar pouco. Não, igual agora. Se o Flamengo não consegue tirar a situação dele, da punição, vai jogar no período da Copa América, que provavelmente o Pedro vai estar convocado para a seleção brasileira, com o menino que jogou o Campeonato Estadual agora. Que já não é tão menino assim, 26 anos. Mas é experimentado. Sim. Aí você não vai ter o Gabriel. Então é isso, assim, eu assim, agora, não sou eu que assino o cheque, não sou eu que tenho a chave do cofre. E é o último ano do Landim também, o que ele vai fazer? Do Rodolfo Landim. E se tem uma coisa que esses caras sabem fazer é conta, né? Basta ver a evolução financeira do Flamengo nos últimos anos. É um dilema, assim, pensando com... Você renovaria? Por tudo que ele representa, sim. Eu acho que, assim, é muito difícil com o que você vai gastar com ele, você trazer alguém do nível dele. Sabe? Então, assim, se você for olhar dinheiro, digamos que o Flamengo agora vai dar mais 10 milhões vai gastar 10 milhões de euros com o Gabriel. Tô chutando aleatório aqui, não tem número. Que em 5 anos ou 4 anos de contrato, sei lá, o Flamengo vai investir 10 milhões de euros no Gabriel. Deve ser algo em torno disso. Você não contrata? Você não contrata um jogador. E se contrata, pode ser bom, mas será que vai ser ídolo? Será que vai dar certo? Será que vai se adaptar ao Flamengo? Será que vai se adaptar? Será que a torcida vai gostar? Porque, assim, vou te dar um exemplo. O Andrés Pereira, um baita jogador de futebol. Ótimo jogador de futebol. Você vai dizer que não é? Pra cacete. Quanto ele custaria pro Flamengo? 10 milhões de euros. Mas a torcida não queria. Por causa da falha dele contra o Palmeiras na Libertadores. A torcida, ele não ia conseguir jogar no Flamengo. Então, de fato, talvez você investir esses 10 milhões de euros ali fosse arriscado. Eu pensaria também, mas eu não tenho certeza. Agora, aí você traz um outro jogador com esse valor para substituir o Gabriel. Acontece um negócio desse. Perde um pênalti numa final, por exemplo. Né? O cara já se queima. O cara não consegue jogar mais. A própria situação do Gabriel, porra, era o Pablo que era pra ter vindo pro Flamengo. Tava quase fechado com o Flamengo e aconteceu dele ir pro São Paulo, né? São Paulo. E acaba vindo o Gabriel como a segunda opção e o cara vira um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Futebol é muito. Tem essas coisas, assim, essas nuances.